Governo apresenta proposta de reforma da Previdência a líderes partidários e às centrais sindicais. Pelo texto, idade mínima para aposentadoria seria de 65 anos. Medida provisória que reforma o ensino médio, tranca a pauta do plenário da Câmara e pode ser votada ainda nesta semana. E essa edição destaca também. Deputados do Parlamento Europeu participam de reunião da Comissão de Direitos Humanos na Câmara e embarcam numa viagem de 4 dias para conhecer a realidade dos indígenas de Mato Grosso do Sul. Deputados e especialistas discutem se educação financeira deve ser ensinada nas escolas. Boa noite. Em Brasília, 20 horas e 1 minuto. O Jornal da Câmara começa agora. 2 medidas provisórias trancam a pauta de votações do plenário do Ulisses Guimarães nessa semana. Quem está aqui com a gente para dar mais detalhes sobre o que deve ser votado é a repórter Dini Moraes. Boa noite, Dini. Seja bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem agora ao vivo. Será que você pode nos ajudar a entender o que são essas 2 medidas provisórias que trancam a pauta de votação, por favor? Claro. Bom, a primeira medida provisória é uma que autoriza o Banco Central a comprar material no exterior para fabricar cédulas e moedas. Mas a polêmica mesmo está na outra medida provisória que pode ser colocada em votação já amanhã e é a que traz reforma no ensino médio, as mudanças no ensino médio. Vamos ver na reportagem. A medida provisória das mudanças no ensino médio gera divergências dentro e fora do Congresso Nacional desde que entrou em vigor em setembro. Chegou até a motivar a ocupação de mais de 1.000 escolas em todo o país. Entre as mudanças que ela traz está o aumento do tempo do estudante no colégio e como esse tempo vai ser dividido entre as disciplinas. O aluno vai poder escolher quase a metade do currículo de acordo com a área que mais lhe interessa. O texto também permite que pessoas com experiência em uma área de conhecimento possam dar aula, mesmo que não sejam formadas. Nada disso tem consenso. Os alunos hoje não têm nenhum interesse mais no ensino médio. Basta ver que nós temos quase 2 milhões de alunos fora da escola e na idade escolar. Nós temos só e apenas 18% dos alunos do ensino médio é que ingressa nas universidades. E o resto não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque o nosso modelo é ultrapassado, nosso modelo realmente não atrai mais os alunos, não tem interesse nenhum em frequentar a escola. O grande desafio nosso, quando falamos em ensino médio, realmente ele precisa de uma reforma, mas é a qualidade da educação. E há uma série de medidas que estão sendo aprovadas com essa medida provisória que podem comprometer ainda mais, diminuindo a qualidade, que já é bastante questionável. Outro assunto que pode ir à votação do plenário são as mudanças nos benefícios previdenciários. Entre elas estão o endurecimento na hora de conceder auxílio-reclusão e um mutirão de perícias médicas para avaliar se quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez realmente deve continuar com benefício. Esses mutirões chegaram a começar, mas tiveram que ser interrompidos porque a medida provisória que dava autorização perdeu a validade. Essa proposta é uma maldade pura. Onde já foi feito, 80% dos beneficiários perdem o seu benefício. Então isso é um verdadeiro absurdo, é uma medida com o único objetivo de economizar, sacrificando as pessoas mais pobres que têm necessidade desse recurso. Maldade é fraudar a Previdência. Maldade é não tapar os ralos da Previdência e fazer com que o dinheiro escoe por esses ralos. Tiago, essa proposta sobre os benefícios previdenciários já tinha uma forte oposição dos partidos contrários ao governo Temer, antes mesmo de ser anunciada a reforma da Previdência, que está para chegar aqui no Congresso. Então, com essa chegada da reforma da Previdência, é bem provável que essa discussão fique ainda mais acalorada. A gente também tem uma matéria sobre isso, mas antes de entrar nela, eu queria te perguntar o seguinte. Para quem não conhece muito bem o plenário, ele vem não só com essas 2 medidas provisórias sobre as quais nós falamos, mas também com uma série de outros projetos que podem ser discutidos. O que tem nesse bolo de projetos, nessa lista de projetos? Exatamente, Thiago. A pauta oficial do plenário, ela vem com vários itens. Não necessariamente eles serão votados, eles estão ali à disposição de serem votados. Entre esses itens está a prorrogação do fim dos lixões, o fim do Uber como ele é hoje. Sim, na verdade, é rediscussão, né? Exatamente. Na verdade, assim, é a proibição do serviço de transporte individual do Uber como ele é hoje. Ele teria que se adequar mais à forma como os táxis existem também. E tem a criação do Registro Nacional Civil, a venda da dívida ativa dos governos, né, o que é interesse também dos prefeitos e governadores. Bom, amanhã
às 2h30 da tarde, os líderes partidários vão se reunir e definir aí certinho o que realmente vai ser colocado na pauta ou não. Mas peraí, antes disso tem a reunião do Congresso Nacional, né? Que é quando o Senado e Câmara se juntam para discutir outros temas, né? Exatamente. Amanhã, às 11 horas da manhã, tem sessão do Congresso Nacional, isso mesmo com o afastamento do presidente do Senado e também presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, que foi feito agora há pouco pelo Supremo Tribunal Federal. A gente confirmou essa informação agora há pouco com a Secretaria-Geral do Congresso Nacional, então a sessão está mantida e ela deve ser presidida ou pelo vice-presidente do Congresso Nacional, deputado Valdir Maranhão, ou por qualquer membro da mesa do Congresso Nacional. Aí vale a gente falar um pouquinho da pauta que está no Congresso Nacional, né? Nós temos 9 vetos e 32 projetos que ou remanejam verba ou liberam mais dinheiro para diversos órgãos públicos, aí, dinheiro que não estava previsto inicialmente no orçamento. Minha curiosidade, quanto no total esses 32 projetos remanejam ou que fazem... Pode-se criar uma nova despesa? Nesses 32 projetos, o montante ali chega a 138 bilhões de reais, Thiago. Bilhões? 138 bilhões, isso. Tá 138 bilhões de reais. E, os parlamentares também têm aí na lista para votar, além desses 9 vetos e 32 projetos que remanejam ou destinam mais dinheiro para diversos órgãos públicos, tem a tentativa, mais uma vez, de terminar de votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que traz regras aí para o orçamento público do ano que vem. É mais uma tentativa, porque já foram feitas outras tentativas e não se conseguiu. Tá bom, Dini Moraes. Amanhã estarei aqui contigo e a gente acompanha essas votações todas. Tá certo, até mais. Muito Boa obrigado, noite. Viu? O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, prometeu agilidade à tramitação da reforma da Previdência, que foi apresentada nesta segunda-feira pelo presidente Michel Temer a líderes partidários e às centrais sindicais. A proposta deve chegar ao Congresso esta terça-feira. Rodrigo Maia disse que poderá instalar já na próxima semana a comissão especial que vai tratar do assunto. A reforma da Previdência é uma série de medidas a serem tomadas com o objetivo de equilibrar as finanças do governo, quando se trata de remunerar aposentados e pessoas que recebem outros tipos de benefícios previdenciários. Desde que Michel Temer chegou ao Palácio do Planalto, é uma das mudanças mais anunciadas. Uma maneira de conter o déficit nas contas da Previdência, que está em 86 bilhões de reais. A Previdência consome hoje, em dinheiro público, o equivalente a 8% do Produto Interno Bruto. E a expectativa para o futuro não é das melhores. No Brasil, nós temos um sistema que é o chamado sistema solidário, isto é, repartição simples. Os trabalhadores da ativa, em última análise, pagam os benefícios daqueles que se aposentaram. Tão simples quanto isso, o que é bom. Agora, essa relação está se alterando. Hoje, em cada 10 pessoas, uma é idosa. Em 2060, em cada 3, uma será idosa. Em resumo, nós teremos uma situação onde cada vez mais será mais difícil pagar a conta dos aposentados. O presidente Temer adiantou que a reforma não vai ferir direitos adquiridos. Valerá para os mais jovens e terá uma regra de transição para quem tem mais de 50 anos de idade. Ele reforçou que a reforma da Previdência é, ao lado da emenda constitucional que limita os gastos públicos, o principal instrumento para tirar o país da crise financeira. Ela é quase uma consequência do teto especial de gastos que está sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Aliás, manter sustentável a Previdência brasileira exige, induvidosamente, uma reforma, sob pena de colocar em risco o recebimento de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários desta geração e das próximas gerações. Não estou falando apenas das próximas gerações, estou falando da nossa geração. Temer prometeu serenidade e equilíbrio no processo de análise da reforma pelo Congresso, que o presidente da Câmara assegurou que será ágil. Essas reformas que, de fato, reequilibram o Estado brasileiro, as contas públicas brasileiras, é que vão nos garantir uma redução no desemprego, uma redução na taxa de juros e um crescimento econômico nos níveis que a população brasileira espera. Então, eu estou muito confiante, como presidente da Câmara, assim que a matéria chegar hoje ou amanhã, nós encaminharemos à Comissão de Constituição e Justiça, em terminada a votação
na Comissão de Constituição e Justiça, que eu espero que seja logo no início da próxima semana. Nós vamos, junto, né, André, criar a comissão especial e criar o ambiente para que esse debate ainda comece esse ano, para que logo no início do ano que vem a Câmara aprove essa matéria, debata com a sociedade, aprova a matéria e possa encaminhar para o Senado Federal, como nós fizemos com a PEC do teto. O único ponto da reforma que o governo antecipou durante a apresentação aos líderes partidários foi a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. Atualmente, na prática, não existe um limite mínimo de idade. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, nesta segunda-feira, deputados do Parlamento Europeu discutiram com colegas brasileiros e com líderes indígenas a respeito de denúncias de desrespeito aos direitos dos índios no Brasil. Agora, os visitantes seguem para uma vistoria em regiões de conflito no Mato Grosso do Sul e para uma reunião com autoridades na capital do estado, Campo Grande. Deputados do Parlamento Europeu, representantes de vários países, líderes de etnias indígenas de diversos estados e deputados ligados à defesa da causa dos índios. Todos reforçaram durante o debate na Comissão de Direitos Humanos que é grave a situação dos indígenas no Brasil. Em 12 anos, são 400 indígenas mortos e, entre eles, lideranças da saúde, da educação. Assim, é um prejuízo muito grande essa indefinição dessa situação. Os deputados visitantes aprovaram recentemente uma moção no Parlamento Europeu, alertando o governo brasileiro para a situação das populações indígenas. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e a líder indígena manifestaram a esperança de que eles proponham um boicote às exportações de produtos brasileiros, vindas de regiões de conflito, especialmente a soja. O que a gente espera é que eles possam se sensibilizar com isso e fazer uma campanha de dizer que os produtos que saem do Mato Grosso do Sul, especialmente do Cone Sul do Mato Grosso do Sul, tem sangue indígena, que muitos parentes morrem nos confrontos sobre a questão da terra, né, com o poder econômico lá. E o poder econômico está lá dizimando o nosso povo para quê? Para produzir, para vender commodity. Se tiver uma campanha puxada pelo Parlamento Europeu, de que essa soja está indo com sangue de índios, é uma maneira de ter um boicote, aí sim, aí os ruralistas vão ouvir, porque eles vão produzir a soja para quem? O deputado Francisco Assis, representante de Portugal, falou em nome dos visitantes. Ele disse que não há intenção de interferir em assuntos brasileiros, mas o Parlamento Europeu tem uma preocupação com os direitos dos índios em vários países. E não descarta a possibilidade de que a questão dos índios seja discutida por ocasião de futuros acordos comerciais da União Europeia com o Brasil. Nós, europeus, hoje, sempre que fazemos, por exemplo, acordos comerciais com outros países, com outras regiões do mundo, procuramos integrar algumas normas relativas ao respeito pelos direitos humanos. Nós temos consciência de que essa é a maneira mais interessante de promovermos uma regulação da globalização, por um lado, e de garantirmos um maior respeito pelos direitos humanos nas suas várias vertentes, por outro. A luta contra a AIDS, que é lembrada internacionalmente no dia 1º de dezembro, foi tema de debates na Câmara ao longo desta segunda-feira. Pela manhã, numa sessão solene no plenário. E à tarde, o debate prosseguiu nas comissões de Legislação Participativa e na de Direitos Humanos e Minorias. Os deputados falaram da necessidade de se incorporar novos medicamentos para o tratamento da doença e da questão das patentes industriais. Entidades e organizações não governamentais envolvidas na batalha contra a AIDS vieram até a Câmara. No plenário, foi feita uma denúncia: está faltando remédio na rede pública. Falta de medicamento, falta de antirretrovirais, fracionamento de medicamentos antirretroviral. Isso não é possível. Como que nós vamos chegar a estar bem com HIV se nós não temos a medicação para 30 dias? Outro ponto levantado foi a necessidade de se repensar a forma de combater a AIDS. A epidemia de 20 e 30 anos atrás não é igual à epidemia que a gente enfrenta hoje. A gente precisa de novas estratégias. O medo não funciona mais. Falar de camisinha apenas não funciona mais. A gente precisa acolher a realidade desses jovens e a gente precisa começar a falar de educação.
Na parte da tarde, o debate sobre o tema prosseguiu em audiência pública nas comissões de Direitos Humanos e de Legislação Participativa. O sistema de patentes de remédios dominou a pauta. Pela lei, o inventor de uma fórmula tem o direito de vender um remédio com exclusividade por até 20 anos. Mas, na prática, muitas empresas conseguem prorrogar este prazo. A crítica de alguns é de que este monopólio de uma única indústria muitas vezes gera preços altíssimos para medicamentos que podem significar a vida ou a morte do paciente. Por isso, a própria lei de patentes oferece uma alternativa: quebrar a exclusividade por interesse social. Um pedido feito no INPE, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É possível, de uma forma lícita, se promover uma adequação dos preços se eles se mostrarem abusivos em alguma medida. A deputada Érica Cocai não concorda. Ela lembra que são raros os casos de quebra de patentes de remédios. Para ela, a lei tem que mudar. Você tem uma série de mecanismos e artimanhas que as indústrias farmacêuticas utilizam para fazer com que a lei da patente ela possa vigir muito mais do que 20 anos. A lei das patentes, o que nós constatamos é que ele é um grande benefício para as indústrias farmacêuticas, não para o povo brasileiro. Na década de 80, contrair o HIV era o mesmo que receber um diagnóstico de uma doença terminal. O AZT, primeiro remédio usado para combater a AIDS, tinha efeito limitado. Só no início dos anos 90 surgiram outros antirretrovirais, uma opção de tratamento mais eficiente e bem mais cara. Em 96, uma lei aprovada aqui no Congresso Nacional determinou a distribuição gratuita de medicamentos a portadores de HIV/AIDS no Brasil. Uma decisão que iria revolucionar o tratamento dos doentes e diminuir muito o número de brasileiros infectados. Há 20 anos começou a distribuição gratuita pelo SUS de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS. Isso só foi possível graças a um projeto de lei aprovado aqui no Congresso Nacional. Prova que o Brasil estava certo que hoje o Brasil é um dos países mais avançados no combate à AIDS. Sem dúvida, é um trabalho exitoso. Naquela época lutamos por sabermos que havia necessidade dessa aprovação e fico contente de saber que ela está dando resultado até hoje. Números de 2015 apontam para 455 mil pessoas usando os remédios para tratar o HIV/AIDS no Brasil. Atualmente, existem 22 medicamentos divididos em 5 tipos. Para combater o HIV, é necessário utilizar pelo menos 3 antirretrovirais combinados. O tratamento é complexo e é preciso acompanhamento médico constante para garantir a adesão dos pacientes. A adesão é um processo complexo. O HIV é uma doença democrática, pode dar num jovem de 15 anos na sua primeira relação sexual, que foi sem preservativo, ou numa pessoa de 80 anos. Eu, como infectologista, eu tenho certeza que a gente precisa trabalhar numa equipe multidisciplinar. Cristiano Ramos, presidente da ONG Amigos da Vida, descobriu que era portador do HIV aos 18 anos, no fim da década de 80. Naquela época, a AIDS era uma sentença de morte, né? As pessoas que contraíam o HIV e, em seguida, adoeciam de AIDS, morriam em 2, 3 meses, às vezes. Hoje, Cristiano luta contra o preconceito. Lutar contra a morte social de pessoas vivendo com a AIDS. Desmistificar essa questão da pessoa vivendo com HIV/AIDS. Educação financeira deveria ser ensinada nas escolas. O tema foi debatido na Comissão de Educação da Câmara por especialistas que veem neste caminho uma forma de prevenir o surgimento de novos cidadãos inadimplentes no futuro. Mas mesmo sem previsão legal, a ideia já vem dando certo em algumas escolas. A iniciativa do debate foi do deputado Arnaldo Faria de Sá. Ele defende que seja criada uma disciplina específica para este conteúdo. Hoje todo mundo está endividado, todo mundo é inadimplente. Você faz peirão, dinheiro para o nome, vai todo mundo para lá. Nós temos que educar essas pessoas para que isso não aconteça. Nas escolas em que já foi implantada, a educação financeira tem dado bons resultados, segundo quem entende do assunto. Eu apresentei aqui uma pesquisa que saiu agora da Unicamp, onde fala das escolas que estão já utilizando a educação financeira nas suas grades curriculares e das escolas que não estão. É notório
é algo assim de 80-1, ou seja, as famílias se engajam junto com a criança. Hoje, se a gente quer educar nossa família, só tem uma forma, a criança levando esse conhecimento para dentro da sua casa. Como política pública, no entanto, a educação financeira ainda dá os primeiros passos, como admite a representante da Secretaria de Educação Básica do MEC. O que existe ainda é algum desconhecimento, visto que o decreto que implantou a educação financeira não é um decreto antigo, não é uma discussão antiga na escola. Há desconhecimento. Então, a nossa estratégia é de ampliar o debate e levar as escolas, ao maior número de escolas, porque não há resistência, mas sim ainda algum desconhecimento da temática. Ao contrário do deputado Arnaldo Faria de Sá, o MEC entende que a educação financeira deve ser ensinada dentro das disciplinas já existentes, sem a necessidade da criação de uma aula específica para isso. Mas nesta escola particular de Brasília, os alunos têm uma disciplina só para aprender como as famílias devem gastar com responsabilidade o que recebem. A aula que acompanhamos do 3º ano foi prática. Esta engenhoca segue um modelo internacional. Ela ajuda a criança a ver claramente a quantidade de dinheiro que entra e para onde ela vai, ou seja, em que o dinheiro será gasto. Em economês, receitas e despesas representadas pela água. Qual a atividade que a gente faz, que a gente recebe dinheiro para encher o reservatório da nossa casa todos os meses? Lembra, Sussu? A gente usa a mesada. No seu caso, a mesada. Mas lá no seu caso, seu pai e a sua mãe, eles têm um salário. Eu queria que vocês me dissessem quais são as necessidades básicas que a gente tem, as primeiras coisas que a gente vai abrir a nossa torneira. As necessidades básicas são educação, saúde, casa, vestuário, alimentação. E pra gente também deve ser filhos, porque nós somos os filhos. Qual é a torneira que vocês vão abrir mais, que vai vir um fluxo maior de dinheiro, que a gente vai precisar usar mais dinheiro para comprar? Ricardo. A torneira que eu acho que você deve abrir mais é a casa própria. Por quê, Ricardo? Porque na casa própria você tem onde você vive. Você tem a conta de água, a conta de energia elétrica. A gente faz sempre representações, a gente não trabalha sempre com o dinheiro em si, mas a gente faz representações de planejamento, de orçamento, para que eles consigam visualizar na faixa etária deles como que a gente pode se organizar para que esse endividamento não aconteça. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara discutiu a regularização de imóveis aqui no Distrito Federal, mas a chamada grilagem de terras não é um problema exclusivo dos brasilienses. O Brasil tem 18 milhões de moradias informais. São favelas, mas também casas de classe média e alta. Só no Distrito Federal, a estimativa é de 391 bairros irregulares, onde moram mais de 400 mil pessoas. Muitos deles ficam em terras públicas, parte da União, parte do Distrito Federal. Alguns estão em áreas de proteção ambiental, outros em terrenos rurais. Regularizar não é simples. A gente não vai chegar no final dessa história e só ter o título. A gente precisa de uma cidade para viver. Então, portanto, precisa de equipamentos, precisa de água. A gente está assistindo no Brasil áreas inteiras sem água. Tá certo? São Paulo é um exemplo disso. É preciso ainda combinar a regularização dos imóveis com a oferta de alternativas para a moradia. Mas isso também é difícil. Não é só uma missão, o poder público queria fazer, mas não consegue. Ele não consegue porque tem que ter um licenciamento, ele não consegue porque a área está ocupada, ele não consegue porque na hora que ele consegue a questão é judicializada. Então é por isso que realmente essa iniciativa do deputado e do senador é fantástica, porque realmente precisam sentar todos. Moradores lotaram o auditório. Eles se queixam da demolição de construções. Edificaram ali o seu sonho,
o seu sonho de moradia, e aí simplesmente vem uma decisão unilateral, impositiva, estatal, no sentido de derrubar aquilo que o cidadão construiu com muita dificuldade. O deputado Isalci disse que a Comissão de Desenvolvimento Urbano vai continuar acompanhando a atuação do governo do Distrito Federal. Nós estamos intermediando, porque a competência é do Executivo, né? Mas o GDF está fazendo parcialmente, mas depende realmente de coragem, né? Precisa de compreensão do Ministério Público. O Brasil já está, a maioria desses condomínios já estão consolidados, 90% deles têm condição de resolver, os 10% têm problema, vamos resolver de outra forma, mas não podemos deixar toda a população que vive nesses condomínios, nessa situação de insegurança. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever as nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá, tchau.